Eu queria chamar atenção para um assunto que pode parecer só um pano de fundo, mas eu acho que ele é fundamental. Eu já falei da necessidade que a gente tem que ter, que uma empresa tem que ter, que uma pessoa tem que ter, que os governos têm que ter, que é um projeto, um propósito, um objetivo, né? Quando a gente escolhe uma profissão, uma atividade, você tem um objetivo, um propósito. E você também tem um projeto. Ninguém que começa uma atividade profissional só meio que vai indo no vai da valsa. Até dizem que a geração dos mais novos fazem isso de alguma maneira. Mas ainda assim, ainda que os mais velhos, e eu me incluo entre aqueles que questionam a atitude muitas vezes dos mais novos de não demonstrar um grande compromisso com o trabalho, ainda assim eles têm um propósito. Eu quero ter uma vida mais agradável, eu quero viver mais do que trabalhar. Ok, tudo bem, mas é um propósito, é um objetivo. Isso vale para uma empresa. Quando você vê essas startups e você lê as histórias, fulano que tentou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e de repente deu muito certo. Porque ele acreditava, ele tinha um projeto, tinha feito estudos, tinha um caminho. É fundamental. Empresas grandes também, tem hora que tem que rever para onde que eu vou, porque se eu não faço uma revisão, muitas vezes eu posso ficar pelo caminho, porque a tecnologia muda, os desejos da sociedade mudam, e é preciso rever coisas que deram certo no passado. Por exemplo, tocar piano enquanto o filme mudo seguia, era um barato. Hoje, só se você falar, não, vou montar um teatro onde vai passar um filme e lá as pessoas vão ouvir música de piano com filme sem som e, ok, tudo bem, pode ser até um espaço cult e pode fazer um grande sucesso, mas você tem que ter um propósito, na verdade um objetivo, né? Propósito até mais sofisticado do que isso, um objetivo. Isso vale muito para governo, muito para governo. Que desenho de país, que desenho de estado, que desenho de cidade, o que você quer. Quando tudo o que você quer é ficar onde você está ou evoluir de um cargo para outro e você não vê e você não tem um objetivo claro, você acaba sendo flagrado no caminho e você acaba sendo abandonado. As pessoas veem que o seu projeto pessoal é mais importante, ou o projeto do seu grupo é mais importante do que a transformação que você promete fazer para manter o seu grupo no poder. E as pessoas percebem isso, fica evidente. Então, quando o João Dória, para citar um nome, entrou na política, prometendo uma série de coisas, as pessoas se abriram para ele em São Paulo. Não, vamos apostar. Ele saiu candidato a prefeito, aí ele saiu candidato a governador. Quando você viu e quando as pessoas perceberam que ali os interesses pessoais dele, de depois vir a ser presidente, ele que tinha abraçado o Bolsonaro e depois começou a dar pancada no Bolsonaro, ele que ia no pallet onde chegavam as vacinas e tocava a mão como se estivesse abençoando as vacinas, você começou a falar, puxa vida, coletiva atrás de coletiva todos os dias durante a pandemia, com a presença do governador, para que isso? Aí você começa a falar, puxa vida, e ele foi se apequenando, na percepção de muita gente, foi se apequenando, o projeto pessoal cresceu, a percepção de que ele tinha um desejo pessoal cresceu, e a sensação que as pessoas tiveram de que ele talvez não tivesse tão comprometido assim com a transformação, tomou conta, e ele foi desaparecendo e voltou para a iniciativa privada. Muito inteligente, muito competente, muito talentoso, capacidade de trabalho muito grande, mas essa sensação ficou no ar e foi muito ruim para ele. Pro projeto dele foi muito ruim. Acabou ficando pelo caminho. Pode contar que foi prefeito, pode contar que foi governador, mas é difícil imaginar o João Dória de novo no processo político. Isso vale para todos os políticos. Políticos que passam uma sensação inicial de que estão oferecendo algo novo, algo diferente, a sociedade abraça. A sociedade abraçou o Bolsonaro. Abraçou o Bolsonaro. Só que aí, quando deu aquela sensação de que, puxa vida, não tem entrega, não tem café no bule, as pessoas foram e abraçaram outra alternativa. E abraçaram a alternativa Lula, não porque tivessem perdidamente apaixonados pelo Lula,
Vai ser a alternativa Lula para se livrar do Bolsonaro. Quem que tem aí? Ah, vai ser o Lula. Então vamos botar o Lula. E aí o governo Lula entra, e o meu objetivo é falar sobre isso, sobre o governo Lula. O governo Lula entra e não tem projeto. Eu já falei isso incontáveis vezes. Só que quando o tempo vai passando, e vai passando realmente, nós já estamos no 3º ano de governo, a ideia de que falta muito tempo é verdade, mas a ideia de que já foi muito chão para trás também é verdade. Foi o ano inteiro de 23, foi o ano inteiro de 24, e nós estamos já no mês de março de 2025. Já estamos no meio do ano de 2025. Nós estamos no 3º ano de governo. Para a composição de acordos políticos, o grande mês, que é o abril do ano que vem, é daqui a um ano. Para saber se governadores vão sair, vão se desincompatibilizar para disputar essa ou aquela campanha, é daqui a um ano. Não é nada, é pouco tempo nesse sentido. E aí o governo Lula se revelou e está se revelando e se mostrando um governo tapa-buraco. Aonde tem um debate e eu posso enfiar minha colher para parecer que eu estou fazendo alguma coisa, eu entro. Tapa-buraco ou tirar casquinha, como quiser. Fico com o tapa-buraco. Então, quando deu o problema no Rio Grande do Sul, ele criou um ministério especial para cuidar dos problemas do Rio Grande do Sul. Precisava criar um ministério especial? Não, não precisava. Podia dar todo o apoio ao Rio Grande do Sul, deixando a gestão com quem interessa, com quem é o certo, é o governador do estado. Então, toda a força é o governador do estado. Não, ele criou um ministério específico para o Rio Grande do Sul. Só criou confusão com isso. Escalou um personagem que é do Rio Grande do Sul, que é um desafeto do governador, criou confusão. Aí, como o Rio Grande do Sul produz muito arroz e começamos a ter um problema de aumento de preço de arroz, aí ele resolve, vamos importar arroz. Vamos importar arroz. E aí é a operação tapa-buraco. Vamos entrar na discussão do arroz, sendo que a gente tinha uma questão de mercado. Cadê a questão do arroz? Né? Nós não importamos o arroz. É uma questão de mercado. Aconteceu. Aí agora, você vê o seguinte, 2 fatos importantes. O primeiro fato importante, estamos com uma inflação de alimentos. Aí o governo tapa buracos, escala o vice-presidente da República para sentar com empresários do setor do agro e lança um pacote demagógico que não vai resolver o problema. Baixando as alíquotas de importação de uma série de produtos, não vai resolver o problema, sendo que o agro tem um ciclo e logo os preços vão começar a baixar. No segundo semestre os preços tendem a baixar. Isso também abriu, mas 3 meses, 4 meses os preços começam a baixar. Para o governo vai ser uma oportunidade de tirar uma casquinha dizendo o seguinte, eu consegui graças à redução de alíquota. E vai ter discurso de campanha. Montei um ministério para cuidar do Rio Grande do Sul, resolvi a questão da inflação de alimentos. A carne, por exemplo, já começou a baixar. Depois de ter uma alta, começou a baixar. Fui lá e reduzi a alíquota e tal. E vai ganhando tempo e tapando buracos. Segundo exemplo, hoje, Lula tinha uma agenda marcada para hoje, num acampamento do MST, em Minas Gerais, Campo do Meio, para anunciar um pacote de reforma agrária. Um projeto, a reforma agrária no Brasil é a maior reforma agrária do mundo, a maior reforma agrária do planeta Terra. Eu dei esse dado aqui. A área do agronegócio ocupa 63 milhões de hectares no Brasil. A área de reforma agrária ocupa 85 milhões de hectares no Brasil. Qual lado, na sua opinião, deveria estar produzindo mais grãos? Os 63 milhões de hectares ou os 85 milhões de hectares? Tá, você vai dizer, não, mas os 63 milhões de hectares têm mais estrutura, estão mais capitalizados e tal, então eles têm que produzir mais. E os 85, que tem metade da produção, né, da produtividade, metade da produtividade numa área maior, teria uma contribuição muito grande para o agronegócio, vai 1/3 da produtividade por hectare, 1/4 da produtividade por hectare. E não é o que você vê. O que se vê, os estudos que foram feitos mostram que nos assentamentos
arrumados, a renda média familiar é de R$18.000 ano. Ou seja, nós estamos falando de cerca de um salário mínimo por mês. A renda. Um terço dos assentados recebem Bolsa Família. Recebe Bolsa Família. Um terço recebe Bolsa Família. Então é um programa que não deu certo. 1 milhão de assentados no Brasil. E o Lula vai a um assentamento, aliás, a um acampamento do MST para anunciar mais assentamentos. Mais assentamentos. Em vez de pegar esse 1 milhão de famílias assentadas, regularizar todos os títulos que estão irregulares. Hoje, se uma família, se o dono de uma terra dessas morrer, ele não tem o que deixar para os filhos. Não tem um documento para deixar para os filhos. Simplesmente não está titulado. E pode fazer isso. E dar assistência técnica. Transformá-los em empresários do campo. É o que o MST quer? Não. É o que o governo federal quer? Não. O governo federal e o MST querem fazer política ideológica. E o governo Lula, portanto, faz uma operação tapa-buraco, porque essa proposta dele, esse projeto que ele vai apresentar, esse anúncio que ele vai fazer, não muda nada no cheiro da água, não muda a reforma agrária. O governo está enganando na área de reforma agrária, apresentando números fajutos, porque chama de desapropriação o que é simplesmente a titulação, porque tem centenas, dezenas de milhares de pessoas sem um título, muita gente sem título. E o governo fica nessa... Então, eu estou fazendo um programa de reforma agrária, eu estou combatendo o preço dos alimentos, eu estou trabalhando para ajudar na importação. Tudo na enganação. Tudo na enganação. Não significa que o governo não esteja fazendo nada que preste. Mas essas ações que eu citei são ações tapa-buraco. Por quê? Porque é um governo que está perdido. É um governo que tem questões estruturais que ele não quer enfrentar. Não quer enfrentar. Não quer enfrentar o desafio da Previdência Social, que está quebrando as contas públicas, arruinando as contas públicas. Não quer enfrentar. Não quer enfrentar o desafio orçamentário de separar receita e despesa de educação com saúde. Não quer enfrentar. Isso é gestão. Não quer enfrentar. Por quê? Porque fragiliza eleitoralmente. Então é um governo que não tem um projeto de transformação do país. É um governo que tem um projeto de permanência no poder. Então eu quero ficar, quero me reeleger, se der, ou então, se não der, tentar eleger algum aliado meu. E o que eu tenho que fazer para isso? E eu vou na catança, reciclagem, vamos em frente. Projetos estruturantes, obras essenciais que o Brasil deveria estar trabalhando, estar buscando, né? Deveria correr atrás. Por exemplo, ferro-grão. Só que é uma contradição, né? O presidente prefere ir no acampamento dos radicais invasores de terra que ameaçam em abril, com um abril vermelho, com invasão de terra que vai fragilizar ainda mais a imagem dele. Então ele tem medo. Então ele vai para lá, no acampamento do MST, em vez de brigar, por exemplo, pela ferro-grão. A ferro-grão, que é uma obra essencial para transporte de grãos do Mato Grosso para o norte do país, ela economizaria, se já estivesse funcionando, coisa de 30% dos custos, redução de 30% dos custos de transporte, que é uma coisa inacreditável. Nós estamos falando de 15 bilhões de reais por ano, 18 bilhões de reais por ano. É uma barbaridade. Emissão, também reduz brutalmente a emissão. Estamos falando em redução de 50% na emissão de gases do efeito estufa, o que é uma coisa incrível. Um país que tem um discurso ambiental, o agro podendo ajudar o país a transformar o modal rodoviário para ferroviário. Redução de 50% na emissão dos gases de efeito estufa. Pois essa obra, se seguisse o seu cronograma original, já estaria pronta em 2021. Poderia, né? Já estaria pronta, não dá para dizer, mas
Poderia estar pronta em 2021. Nós estamos em 2025, ela sequer foi a leilão, está parada no Supremo Tribunal Federal, por obra e graça do PSOL, um partidinho, que entra no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade e está parado desde 2020. Nós estamos em 2025, está nas mãos do Alexandre de Moraes. Parado lá, parado. A última decisão dele foi em 2024, pediu à Procuradoria para se manifestar, o Ministério dos Transportes ficou de fazer um ajuste e tal. 5 anos. 5 anos. O que o presidente Lula fez? Que declaração o presidente Lula deu para se mexer nessa área? Justiça seja feita. A postura dele na margem equatorial, pelo menos falando, é a favor da exploração de petróleo para enriquecer a sociedade brasileira na região norte. Mas até agora também a gente não está vendo. A gente está vendo o INCRA enrolar. O INCRA soltou mais um relatório recomendando que não se iniciasse a exploração da margem equatorial. Então essa obra da Ferrogrão, que não existe, é uma ferrovia de 900 e tantos quilômetros que está parada, poderia ser revolucionária para o agronegócio brasileiro, mas interessa ao agro, entende? Então, se interessa ao agro, não vai. Agora, na discussão do MST, que não produz, que invade terra, que não tem hoje mais uma função. Essa semana conversamos sobre esse tema. O MST foi fundado, não tem nem estrutura jurídica formal, em 1984, há 41 anos. Quando ele foi criado há 40 anos, você tinha um conceito chamado de terra improdutiva, você tinha baixa produtividade, você tinha problemas sérios no campo. Hoje, não existe terra improdutiva. A terra está tão cara e a tecnologia tão sofisticada que não existe terra improdutiva. Então o governo tem que comprar terra e custa uma fortuna comprar terra. Aí pega a Embrapa como está. A Embrapa está com problema para pagar a conta de luz, de água. O orçamento dela está com buraco. Ou seja, o coração, aquilo que foi a razão da nossa transformação tecnológica no campo, abandonado pelo governo. Mas o MST, aí a gente vai lá cuidar do nosso quintalzinho. Tapa buraco. Estou achando que tem um buraco aqui na esquerda, eu vou para cá. Estou achando que tem uma oportunidade aqui, eu vou para lá. Essa história é típica de governo que não tem rumo, típica de governo que não tem uma proposta, típica de governo que não tem um propósito. Quer dizer, o que quer o governo? Então, é um pouco chocante. Nós vamos contar como foi a agenda do presidente. A visita está acontecendo agora de manhã, tinha lá os anúncios, muito esperada pela esquerda essa visita. E agora tudo isso vai criando um ambiente de tensão, antecipando a eleição, né? O discurso antecipando a eleição, se afastando dos setores que mais produzem, como é o caso do agro, e operação tapa-buraco, né? Ou tira casquinha, aí você escolhe o que não é bom. Dá tempo de arrumar? É difícil o governo arrumar. Pode ser que a situação mude, o governo se fortaleça e tal, até eleitoralmente pode ter condições de disputar a eleição e ganhar a eleição com o Lula ou com algum indicado do Lula. Mas o caminho não está bom. Então, tirando os apaixonados pelo governo, que olham para o Lula e batem palma até quando ele está dormindo, mas temos um problema de foco, de caminho, de projeto. E isso não está acontecendo. Não sei se você concorda, talvez você discorde, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.